Bom, pessoal, eu preparei aqui 20 itens para a gente conversar, tá? Como a gente não tem ainda... vou deixar aqui no chão. Tá. Vou deixar. Como a gente não tem banca, foi dito a vocês, não tem banca ainda. Não adianta, qualquer coisa vai ser especulação. É CESP, FCC, é tudo especulação, tá? Então eu optei em trazer 20 itens independentes para vocês, porque a gente aproveita para poder fazer uma revisãozinha, pontuar alguns aspectos mais importantes, ok? Aqui da parte especial do Código Penal Brasileiro. Antes de começar, importante, falou parte especial, gente, o que nós precisamos estudar são as chamadas circunstâncias. Nenhuma banca vai perguntar para vocês o que é homicídio. Homicídio é matar alguém, todo mundo sabe, artigo 121 caput. Vamos perguntar para vocês o que é o feminicídio. Que circunstâncias tornam um homicídio em um feminicídio? O que gera para o homicídio a circunstância de um motivo torpe? A circunstância do emprego de um veneno para matar, ok? Então, falou em parte especial, gente, o que mais importa são as circunstâncias. Aquelas que qualificam o crime, que privilegiam o crime, trazem uma causa especial de aumento ou diminuição de pena, tá? Então, já foquem a atenção de vocês, centrem a atenção de vocês para essas circunstâncias, ok? Para a gente trabalhar. Circunstâncias, elas basicamente se dividem em dois grupos. Circunstâncias objetivas e circunstâncias subjetivas. A circunstância objetiva, não é? É alguma situação que diga respeito aos meios e modos de execução de um crime. Vamos pegar aqui o exemplo do homicídio, ok? Homicídio com emprego de fogo. Matar alguém queimado é qualificado. A circunstância de usar fogo, veneno para matar alguém, qualifica o homicídio. Pois bem, o fogo, o veneno, diz respeito ao como matou ou por que matou. Como? Então a circunstância de meios, modos de execução, é uma circunstância objetiva. Agora, matar alguém por motivo fútil, é como ou por quê? Por motivo fútil. É até claro, né? Mais do que evidente, está escrito motivo no código. Por motivo fútil. É circunstância subjetiva. Isso é importante para tratar, por exemplo, do feminicídio. Tem gente que entende que feminicídio basta que a vítima seja mulher. E não é, não. Porque o feminicídio não é uma circunstância objetiva da vítima ser mulher, não. O feminicídio é circunstância subjetiva, dela ser agredida, dela ser morta por razão do gênero ser mulher. Ok? Então vocês vejam, por exemplo, que o feminicídio é uma circunstância que você pega a Lei Maria da Penha, violência de gênero, e traz para um homicídio. É um homicídio com violência de gênero. Ok? Então é importante que vocês entendam isso. Circunstâncias objetivas e circunstâncias subjetivas. E aí vai para homicídio, roubo, furto e por aí vai. Para a parte especial como um todo. Ok? Vamos ver aqui nossas questões então? Bora lá? Vamos lá, item 1. Após uma desavença, João Paulo, que não possuía autorização para porte de arma, matou José, mediante o uso de arma de fogo não registrada, da qual há muito detinha a posse em sua residência. Nesse caso, João Paulo responderia pelo homicídio e pela posse ilegal de arma em concurso. Correto? Correto, correto. Aqui é só importante lembrar, tá? Lá na parte geral, a questão da absorção. Professor, mas o homicídio não absorve o porte de arma? Absorveria se o porte de arma tivesse sido praticado única e exclusivamente para a execução do homicídio. Veja que o João Paulo tem essa arma, ó, há mais tempo em casa já. Então ele já praticava a posse, o porte ilegal, a posse ilegal, antes de pensar no homicídio. Ok? Então aqui, 2 crimes. Arma de fogo qualifica homicídio? Arma de fogo qualifica homicídio? Não. Não existe nenhuma qualificadora que diga respeito à arma de fogo. A não ser que o sujeito atire na vítima pelas costas.
Diferença: atirar pelas costas ou nas costas? Atirar pelas costas, tirou proveito que a vítima estava de costas para pegar lá a traição. Emboscada, traição emboscada, qualifica homicídio? Qualifica o homicídio, olha aí. Homicídio, não é? Pelas costas, em tese, já é qualificado. Tá? Inclusive, essa é a grande alteração com o feminicídio, gente. O feminicídio hoje nada mais é que um homicídio qualificado. Passou a ser crime hediondo, porque todo homicídio qualificado é crime hediondo, ok? Então a primeira aqui está correta. Vamos lá, segunda. Alfredo, aproveitando que Gilberto encontrava-se dormindo, com o intuito e escopo de poupá-lo de intenso sofrimento e acentuada agonia decorrentes de doença de desate letal, ceifou sua vida. Nesse caso, Alfredo responderia por homicídio privilegiado e qualificado, eis que, impelido por motivo de relevante valor moral, utilizou recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Eutanásia. Certo ou errado? Está errado? Vamos lá, vamos lá. O sujeito está morrendo, mas está vivo. Direito brasileiro autoriza que você abrevie o sofrimento, mate ele? Nunca, nunca, não é autorizado. Pois bem, qual é a intenção de quem pratica eutanásia? Abreviar sofrimento. Abreviar o sofrimento. Senão não é eutanásia. Senão não é eutanásia. É abreviar o sofrimento do enfermo. Isso é relevante valor moral? Sim, classicamente. Relevante valor moral. Mas aí eu pergunto, que chance de defesa tem a vítima? Se ela tiver chance de defesa, ela não é terminal. Se ela não é terminal, não é eutanásia. Está correto. Está correto. O item 2 está correto. Ok? A eutanásia hoje no Brasil é entendida sim como um homicídio qualificado pelo motivo, privilegiado pelo motivo, circunstância subjetiva, relevante valor moral, abreviar sofrimento, mas no que diz respeito à forma de execução, é qualificado, porque impossibilita qualquer chance de defesa. Inclusive, homicídio qualificado e privilegiado tem caído em prova. Tá? Essa figurinha aí, que mistura as duas circunstâncias. Uma privilegiando, outra qualificando. É possível? Sim, sim, é possível, desde que a gente consiga coadunar as circunstâncias, encaixá-las. Homicídio privilegiado, relevante valor moral, relevante valor social, domínio de emoção. Tudo isso é circunstância subjetiva. Para você trazer uma qualificadora, ela tem que ser objetiva. Ok? Então é possível haver qualificado e privilegiado se as qualificadoras do homicídio forem incisos 3 ou 4. Ok? É possível, sem problema. Detalhe, não é hediondo. Não é hediondo, é pacífico isso já, tá? E vez por outra é cobrado em prova. Homicídio qualificado é hediondo? Sim, em todas as formas. Privilegiado? Não. Qualificado mais privilegiado? Pois privilegiado na história. Deixa de ser. Não é crime hediondo. Ok? Correto, item 2, tá, gente? Correto. Vamos lá para o 3. Caracteriza homicídio privilegiado o fato do agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Certo ou errado? Dureza, isso aqui é prova de concurso, tá? Errado. Tá errado. Não pode ser influência. Tem que ser domínio de violenta emoção. Gente, isso aqui eu tirei de um concurso público policial, para vocês verem até onde o examinador vai, para poder ver se vocês estão atentos. O homicídio privilegiado é relevante valor moral, sim. Relevante valor social, sim. Domínio de violenta emoção. Aqui fala influência. Professor, qual é a diferença? Influência é atenuante da parte geral do código. Nós estamos trabalhando parte especial. Então, se aparece na prova homicídio, domínio da violenta emoção, homicídio privilegiado. Se aparece influência de violenta emoção, homicídio simples atenuado.
Qual é a diferença? Enorme para o concurso público. São artigos diferentes que a gente vai usar do Código Penal para poder resolver a questão da prova, ok? Então, domínio da violenta emoção, privilegiado. Influência, não. Influência é atenuante genérica, ok? Está errado, 2. 3. 4. O Código Penal brasileiro permite 3 formas de abortamento legal. O aborto terapêutico, empregado para salvar a vida da gestante. O aborto eugênico, permitido para impelir continuação da gravidez de fetos e embriões com graves anomalias. E o humanitário, empregado em caso de estupro. Esta é facílima, né? Facílima. Errado. 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 Olha só. Aqui está dizendo, olha só. O Código Penal permite 3 formas. Não. O Código Penal permite 2 formas. Artigo 128. 2 formas. O aborto terapêutico, ou necessário, para salvar a vida da gestante. E o aborto humanitário, quando ocorre estupro e gravidez. Ok? O aborto eugênico não é autorizado pelo Código, não, hein? E não é o aborto eugênico que é autorizado genericamente, não. Existe uma má formação fetal que o Supremo bateu o martelo na DPF 54, que é a anencefalia. Ok? A anencefalia tem uma previsão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão já pacificada, que é fato atípico. Aborto de feto anencéfalo é atípico. Ok? Os outros abortos. Qual é o efeito jurídico? Aborto para salvar a vida da gestante. O que é isso no direito penal? A gestante, vamos lá, a mulher engravida, no início do pré-natal já descobre que é gravidez tubária. Gravidez nas trompas de falópio. Tem que abortar. Tem que abortar. Estado de necessidade. Estado de necessidade. O que exclui? Ilicitude. Ok? Então, aborto terapêutico, exclusão de ilicitude própria para ele, desde que praticado por médico. A mulher é vítima de estupro e é engravida. Ela pode abortar se quiser? Vítima de estupro e engravidou, ela pode abortar? Tem que haver consentimento nesse caso, mas ela pode abortar? Exercício regular de um direito. Porque se ela for estuprada, tem direito de, se quiser, abortar. Exclusão de ilicitude também, tá? Então, as 2 formas legais que nós temos no Código Penal de aborto permitido é exclusão de ilicitude. Não tem crime. Já o caso de aborto por anencefalia também não tem crime, mas é por exclusão da própria tipicidade. Cuidado, ok? E aí é entendimento do Supremo, não é o Código Penal. Para fazer aborto, para salvar a vida da gestante, tem que haver autorização judicial? A lei autoriza. A mulher foi vítima de estupro, tem que haver processo? Não, absolutamente não. Basta que ela convença, claro, se tiver laudo pericial, ocorrência, é mais fácil convencer. Mas basta que ela convença que houve o estupro para que o médico possa fazer o aborto sem qualquer responsabilidade. Ok? Então está errado aqui, hein? Código Penal só autoriza 2 formas. Vamos lá. 5. Francisco, imputável e legalmente habilitado, ao conduzir imprudentemente um veículo automotor, deu causa a acidente de trânsito com vítima, produzindo lesões corporais em João, um dos ocupantes do veículo. Nessa situação, Francisco será indiciado em inquérito policial por lesão corporal culposa leve, grave ou gravíssima, dependendo da intensidade da lesão experimentada pela vítima e auferida em laudo pericial, né? Aferida em laudo pericial. Certo ou errado? Errado. Lesão corporal culposa não se classifica. Tá? Cuidado com prova de concurso para lesão corporal. Quando cai lesão corporal em concurso público, o examinador costuma cobrar de vocês quando ela será leve, quando será grave, quando será a chamada gravíssima, aquelas circunstâncias dos parágrafos 1º e 2º do 129. Olha que eu falei para vocês de novo. Circunstância.
incapacidade para mais de 30 dias para as ocupações habituais. Essa circunstância, a vítima tomou uma pancada, apanhou, fraturou o braço, ok? Vai ter que ficar 30 dias com gesso no braço. Incapacita para as ocupações habituais? Ficar de gesso? Para as ocupações habituais, gente. Dia a dia. Para ir ao banheiro do gesso no braço, já está enrolado. Incapacita. Mas se é por 30 dias, é leve. A lei fala por mais de 30. Cuidado. Ficou 31 dias com gesso, lesão grave. Ficou 30, lesão leve. Então é importante para vocês as circunstâncias de lesão corporal, ok? Parágrafo 1º, lesão grave. Parágrafo 2º, lesão gravíssima. Só que essas circunstâncias, essa classificação, só vale se for dolosa. Dolosa. Lesão corporal culposa não tem grave, gravíssima, leve, não. Lesão corporal culposa, gente, é lesão corporal culposa, ponto. Ok? Então, cuidado. Não classifiquem lesão corporal culposa. Ok? Independentemente das consequências do crime de rixa, a punição aos contendores é sempre aplicável. Aqui, vamos lembrar um detalhe importante da rixa, tá? Primeira coisa da rixa, plurissubjetivo. Ok? Rixa exige concurso de pessoas. Dá para eu praticar rixa sozinho? Eu quero me envolver numa rixa. Com quem? Sozinho. Como é que eu rixo? Não tem jeito. Quantos no mínimo para ter rixa? 2 não serve. 2 não serve. Porque 2 seria lesão corporal recíproca. Eu sei exatamente o que o João fez no Antônio e o que o Antônio fez no João. Rixa exige 3. Nunca vi rixa com 3, tá, gente? Nunca vi. Em 20 e tantos anos de polícia, rixa com 3 não tem. Mas na teoria do direito, bastaria 3. 2 contra 1 é rixa? Não. 2 contra 1, não. Não é rixa, não. 2 contra 1 é lesão corporal em concurso de agentes. Rixa são os 3 se engalfinhando. Os 3 brigando, apanhando, batendo. Cada um, apareceu uma cara ali, o cara bate. Ah, mas eu sou seu amigo. Quem mandou botar a cara aí no meio? Está no meio da rixa? Rixa é pancadaria generalizada. Briga em boteco, briga em boate, campo de futebol. É o que a gente mais vê como rixa. Tá? A curiosidade da rixa é que, se no meio da rixa, vamos lá, todo mundo aqui começa a pancadaria. Rixa. Lá no fundo da sala, no meio da rixa, alguém sofre uma lesão corporal grave. No meio da rixa. Todo mundo que participou da rixa, inclusive a gente que está nesse canto aqui, responde por aquela lesão. Inclusive quem foi ferido. Inclusive o ferido, hein? O ferido na lesão corporal vai responder por rixa qualificada pela lesão corporal que ele sofreu. Ok? Parágrafo único do artigo 137. Porque não está responsabilizando o sujeito pela lesão. Não. Ele não vai responder por 129. Ele vai responder por haver participado de uma rixa onde houve uma lesão grave. Ah, mas o lesionado fui eu. Não é lesão corporal que está respondendo, não. Está respondendo. Tu participou da rixa? Estava no meio da confusão? Pronto. Se lascou, se enrolou. Só não pune aqueles que entrarem para separar contendor. Entra para separar na rixa. Vai? Entra lá para separar. Leva de todos os lados, né? Então vejam, na rixa, todo e qualquer resultado da rixa será atribuído a todos aqueles que participaram dela. Ok? Portanto, está correto. Está correto. Tá? Vamos lá. A difamação e a injúria são crimes contra a honra, sendo que a injúria atinge a honra objetiva da vítima e a difamação a honra subjetiva. Está invertido, né? Está invertido aqui. Vamos lembrar? Vamos lá. Crime contra a honra. Honra, nós temos a honra objetiva, que é a forma como os outros nos enxergam. É a nossa reputação. Todo mundo aqui tem reputação? Sim? Não perguntei se é boa ou má. Mas que tem. Todo mundo tem reputação. Boa ou má, não interessa. É como os outros nos enxergam. Honra objetiva. Ok? Crimes de calúnia e difamação,
atingem reputação. Veja uma curiosidade. Para você ser ofendido na sua reputação, você tem que estar presente para ouvir a ofensa? Não. O cocito não está aqui, ó. Você começar a meter a boca no cocito, eu atinjo a reputação dele perante vocês, mas ele não precisa estar aqui. Perfeito. Calúnia e difamação, honra objetiva. Qual é a diferença entre os dois, então? Na calúnia, é atribuir um fato criminoso, falsamente. Difamação é todo o resto, que atinge a reputação. Já do outro lado, nós temos a honra subjetiva, que é como nós nos enxergamos. É a nossa dignidade, é o nosso decoro, que é atingido em crime de injúria. Ok? Injúria contra a nossa dignidade, nosso decoro, como nós nos enxergamos. Tem que estar presente? Para tu me ofender pessoalmente, eu tenho que estar aqui para ouvir. A ofensa pode ser por escrito, mas tem que ser encaminhada para a vítima pessoalmente, não para terceiro. Porque na injúria, a vítima... Qual é o momento consumativo? Vamos lá. Quando é que consuma uma difamação? Uma calúnia. Difamação, calúnia. Quando o terceiro fica sabendo da ofensa. Injúria. Quando a vítima fica sabendo da ofensa. Olha aí a distinção. Ofensa direcionada a ela. Ok? Então, injúria, honra subjetiva. Calúnia e difamação, honra objetiva. Para efeito de concurso, importante parágrafo 3º do artigo 140. A injúria racial, que por entendimento pacífico jurisprudencial agora, o ano passado, passou a ser imprescritível. Cuidado, hein? Coisa nova em direito, recente. A injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, passou a ser entendido como um crime imprescritível. Quais são os crimes imprescritíveis que nós temos? Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática do Estado. Ok? O que acontece? A injúria racial foi criada pela lei do racismo. Então havia uma divergência, se seria, não seria imprescritível. Hoje está pacificado. Injúria racial é imprescritível. E desde que houve essa decisão, esse entendimento que pacificou agora, não teve concurso público. Então é coisa nova para concurso público. Ok? Beleza, vamos lá. Maria, proprietária de um supermercado, sabendo que seu próprio filho praticara furto em seu estabelecimento, atribuiu ao empregado José tal responsabilidade, dizendo ser ele o autor do delito. Nessa situação, Maria cometeu o crime de calúnia. Perfeito. É um exemplo de calúnia. Tá? Detalhe, calúnia é atribuir falsamente um fato. Tem um fato aqui? Tem um fato. Chamar o outro de ladrão. Porque quando você fala assim, chamou de ladrão, atribuiu o crime. Não atribuiu o crime, não. Não atribuiu o fato. É uma pecha, é pejorativo. Difamação. Sair por aí dizendo que o fulano é ladrão é difamação. Sair por aí dizendo que o fulano roubou o mercado tal dia, está atribuindo um fato. Aí calúnia. Ok? Para ser calúnia tem que ser fato concreto, fato certo. Não pode ser uma ofensa genérica e pejorativa. Não é calúnia? Não. Cai em difamação. Não estou dizendo que não é crime, só não vai ser calúnia. A calúnia tem que ser um fato definido, um fato claramente descrito. Ok? E falsamente, né? Eu sei que o sujeito é inocente e estou atribuindo a ele esse fato criminoso. Exemplo que nós temos aqui no nosso item. Tá? É punível a calúnia contra os mortos. Nesse caso, os sujeitos passivos são os parentes interessados na preservação da memória do falecido. Só para a gente pontuar, é importante, né? Calúnia contra os mortos é punível, sim. E aí é crime vago. Crime vago. Calúnia não é vago. Calúnia contra mortos é vago. O que é crime vago? A vítima é uma coletividade. A vítima não é definida, determinada, uma pessoa certa. Calúnia tem uma pessoa certa. Contra os mortos é a família. A vítima é a família. Então passa a ser um crime vago, sem vítima precisa, certa, determinada. Ok? Mas é perfeitamente punível. Carlos, após romper a corrente e o cadeado da porta de serviço do apartamento de Clara,
subtraiu vários eletrodomésticos que se encontravam no imóvel. Nessa situação, Carlos cometeu furto qualificado. Qualificado ou simples? E aí? Rompeu corrente. O que é isso? Arrombamento, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Tá? Então, furto qualificado. Vamos lembrar aí rapidinho. Arrombamento, concurso de pessoas, fraude, abuso de confiança, escalada, destreza, chave falsa, também qualifica furto. Agora, explosivo, furtar explosivo, tá? Cuidado aí, lei 13.654. A lei 13.654 do segundo semestre do ano passado alterou alguns aspectos de furto e roubo, ok? Acrescentando furto de explosivo, acrescentando o roubo qualificado com o emprego de explosivo para arrombar, mudou a arma de fogo, roubo com arma, importante para o concurso isso, hein? Antigamente, roubava com faca, era roubo armado. Hoje não mais, negativo. Roubou com faca, roubo simples. Para ser roubo armado, agravado, é arma de fogo. Ok? Foi revogado o inciso 1 do parágrafo 2º e foi criado o parágrafo 2º-A, inciso 1. Então hoje, para o roubo ser agravado por arma, tem que ser arma de fogo. Não é qualquer arma. Inclusive, opera retroatividade benéfica. Ótimo para cair na prova isso aí, ó. O Vitor falou, a aplicação da lei penal no tempo, pode anotar asterisco que vai cair na prova. Eu estou afirmando que vai cair na prova. Ah, professor, você está fazendo a prova? Não. Como é que sabe que cai? Cai em todas. Cai em todas. Retroatividade de lei e retroatividade de lei. Vamos lá. Digamos que eu tenho lá na Papuda um sujeito que roubou com faca em 2016. Foi condenado com roubo, aumentando a pena porque ele usou uma faca. E a faca agravava. Lei nova para ele. Lei nova para ele. Se ele roubasse com faca hoje, aumentava? Não. Então a lei nova para ele é lex mitior. Efeito retroativo. Vai ter que rever a pena dele e retirar aquele acréscimo que foi colocado por causa da faca. Porque se fosse hoje, a faca não aumentaria a pena. Então vejam o efeito, inclusive, para a prova de vocês, para trabalhar com a retroatividade dessa nova lei. Lei 13.654 que trouxe alterações. Tá? Então cuidado com ela. Ela foi criada para tratar daqueles crimes que se proliferaram de explosão de caixa eletrônico de banco, roubo de empresas de seguro de vigilância, né, de transporte de valores com explosões. Essa foi a ideia do legislador, mas ele pecou no que fala, no que diz respeito à faca, né? Porque hoje um garoto maior de idade, que seja ou menor, eu estou na DCA, hoje lotado na DCA, o que mais tem na DCA é menor infrator praticando roubo com faca. É menor de idade, não dá nada no que fala em culpabilidade, claro, não é? Mas se fosse maior, também não dava mais o aumento de pena. E é muito mais comum roubar usando faca do que usar revólver de verdade. Por mais incrível que possa parecer. 3 anos na DCA, esse último plantão eu peguei mais um. 3 casos de roubo com arma de verdade. Em 3 anos. Em 3 anos, 3 roubos com arma de verdade. O resto era faca, canivete ou simulacro. Eu tenho que falar baixo, simulacro. Porque se o Cocito ouviu eu falar de simulacro aqui, o negócio fica feio. Para quem conhece o Cocito sabe. Ele é doido com essa história de simulacro. E tem razão em ser. Porque simulacro, gente, é igualzinho. De noite, você não vai apostar. Mas não vai mesmo. E o camarada vai meter o assalto. Ok? Então, cuidado com o roubo hoje com arma de fogo. Tem que ser arma de fogo, tá? Cuidado, lei 13.654, que trouxe essas alterações nos crimes contra o patrimônio, tá? Então, aqui é qualificado sim, está correto, porque houve o arrombamento. 11. Carlos subtraiu 10 mil reais de seu pai enquanto este dormia. Nessa situação, Carlos não é isento de pena. Errado. Vamos lembrar aqui as escusas absolutórias. Artigo 181 do Código Penal Brasileiro, que diz: é isento de pena quem pratica os crimes patrimoniais contra cônjuge,
na constância da sociedade conjugal e contra ascendente ou descendente, ok? Isenção de pena. Importante, aspecto técnico. Tem crime, sim. Tem fato típico, é antijurídico, é culpável. Afasta-se a punibilidade. Punibilidade, tá? O artigo 181, escusa absolutória, é excludente de punibilidade, extintiva de punibilidade. Tanto que se um terceiro, vamos lá, bora melhorar isso aqui, ó. O Carlos chamou o João, que é amigo dele de rua, amigo da quadra. O Carlos e o João juntos furtam o pai do Carlos, 10 mil. O pai do Carlos está dormindo. Os dois entram na casa, furtam 10 mil. Furto qualificado ou simples? Concurso de pessoas. Qualificado. Ok? Entenda uma coisa, concurso de pessoas qualifica furto. Dois se juntaram para furtar, já é qualificado. E a pena é dobrada. Furto simples, 1-4. Qualificado, 2-8. Então vejam, o Carlos e o João juntos furtaram o pai do Carlos. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Teve o crime? Sim. Fato típico? Ilícito? Antijurídico? Sim. Culpável? Sim. Punível? Não para o Carlos. O Carlos não é punido, porque ele praticou o crime contra seu ascendente. E o João? Responde sozinho por furto qualificado em concurso de agentes. Ok? Por isso que as escusas do artigo 181 afastam punibilidade. O crime ocorreu, é ilícito, é culpável, só que o Carlos fica isento de pena por uma circunstância pessoal dele, de ser descendente da vítima. Ok? Isso não vale se a vítima for idosa. Se o pai do Carlos já tiver 60 anos ou mais, aí não vale a isenção da pena, tá? Pessoal, crime contra o patrimônio, todo mundo estuda furto, roubo, o latrocínio, extorsão com sequestro. São crimes que não tem grande dificuldade para trabalhar não. Mas muitos se esquecem de trabalhar as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. As escusas absolutórias do artigo 181, a alteração da ação penal para condicionada no 182 e 183. Então anotem aí, ó, artigos 181, 182, 183, pode estudar. Pode estudar. Disposições gerais para os crimes contra o patrimônio. O que acontece? O examinador percebeu que todo mundo estuda furto. Não vai cair furto com arrombamento, está dando ponto. E ele percebeu que poucos se atentavam para as disposições gerais e passou a cobrar bastante. Passou a cair com um pouco mais de frequência, tá? Então, 181, 182 e 183. Atenção especial para esses 3 artigos do Código Penal. Considere que Joaquim, penalmente imputável, tenha feito uma ligação clandestina em sua casa para o desvio e a captação irregular de água que, não passando pelo hidrômetro, o isentava de pagamento de qualquer contraprestação à companhia abastecedora. Nessa situação, a conduta de Joaquim caracteriza crime de estelionato em razão da fraude utilizada para a execução do delito. Errado! Aqui é furto, na forma do parágrafo 3º do artigo 155, não é? Que diz que equipara-se a coisa ali móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Água encanada, furto de água. É o gato de água. Podia ser um gato de energia. O gato de água, gato de luz, é crime de furto. Detalhe, permanente. É permanente. Tá? Furto é crime instantâneo. Quando ocorre a tradição da coisa, eu tomei daqui, trouxe para minha posse, está consumado. Ele consuma na tradição da coisa, na inversão da posse. Mas e se é furto de água? A água está lá, você está aqui assistindo, essa água está lá, está puxando. Então é crime permanente, ok? Furto de energia, furto de água, crimes permanentes. Deixa vestígio. Furto de água, furto de energia, deixa vestígio. O que é vestígio? Elementos objetivos, sensíveis, materiais da execução de um crime.
Gato, deixa vestígio? Pessoal, o gato tem que ter energia, tem que ter a ligação clandestina. Não tem aí o desvio da água? Cadê o joelho que desvia? Não tem que haver, puxar o fio do poste para ligar o gato de energia? Cadê a puxada do fio? Então exige perícia, ok? Furto de energia, furto de água, exigem perícia porque deixam um vestígio. Lembrem disso, importante, tá? Sempre que a infração penal deixar vestígio, é imprescindível o exame de corpo de delito. Deixou vestígio? Perícia. Exemplo, homicídio, deixa vestígio? Sempre. Dureza, é sempre igual. É só falar o sempre. Homicídio sem cadáver, tem? Tem? Qual? Elisa Samúdio. Vamos lá. Gente, olha só. Alguém acredita que a Elisa Samúdio está viva? Então tem cadáver. Tem que ter um cadáver por aí. Em algum lugar tem um cadáver. Ou parte dele. Vocês concordam? Se ela morreu, tem que ter resto mortal. Mas ninguém nunca encontrou. Por isso que também respondeu pela destruição e ocultação do cadáver. Mas não quer dizer que não teve. Teve. Gente, não existe homicídio que não deixe cadáver. Então sempre deixa vestígio. O que acontece é que o vestígio pode desaparecer. Pode ser destruído, desaparecer. Mas não quer dizer que não deixou. Deixou vestígio? Exame de corpo de delito. Quando o vestígio está presente, faz o exame nele. Desapareceu? Exame indireto. Ok? E o exame indireto é a prova testemunhal. Então a falta do laudo a Elisa Samúdio, o corpo dela desapareceu, mas houve homicídio, ok? A falta do laudo pode ser suprida pela prova testemunhal. Confissão não, tá? A confissão não vale. Isso está previsto no artigo 158 do CPP, vinculando aí CP e CPP, ok? Beleza, vamos lá que já estou me apertando aqui, vamos lá. Então está errado, né? É furto. 13. João entregou a Manuel certa quantia em dinheiro para que em prazo determinado a entregasse a uma terceira pessoa. Ao fim do prazo, Manuel se apossou do montante, tendo-se utilizado o dinheiro para gastos pessoais. Na situação, conduta de Manuel caracteriza crime de apropriação indébita. Perfeito. Tá? O que vocês precisam saber? Diferenciar furto de apropriação indébita. Artigo 155 e 168. A pena é igualzinha, reclusão de 1 a 4 anos. Os crimes são bem parecidos, patrimoniais sem violência. A diferença é posse. Trabalhem com duas circunstâncias, ok? Dolo e posse. No furto, eu quero o celular. Primeiro vem o dolo, quero para mim. Aí eu busco a posse. Subtraio. Então primeiro o dolo, depois a posse. Furto. Na apropriação indébita, eu tenho primeiro a posse. E a posse é lícita. A posse é legítima. Tendo a posse, vem o dolo. Não devolvo mais. Passo a me assenhorar daquele objeto. A apropriação indébita. Se vocês usarem essa fórmula, o examinador pode inventar a história que ele quiser, que vocês não vão errar. Ok? Por exemplo, como é que é o seu nome mesmo? Seu nome? Gilberto. Olha só a intenção, ó. Vem na minha cabeça. Quero o celular do Gilberto para mim. Dolo primeiro. Gilberto, você me empresta seu celular para eu fazer uma ligação? Emprestou. Põe no bolso e leva embora. Qual é o crime? Olha só. Eu tenho a posse. Mas o dolo de virar dono veio antes ou depois? Antes. O crime é furto. Qualificado pela fraude. Porque eu enganei o Gilberto, usei fraude, para ele acreditar que eu ia devolver o celular para ele. A posse veio para mim, eu já querendo o celular para mim. Então a posse veio depois do dolo. Tudo isso é furto.
Eu usei o pedido de empréstimo para enganar o Gilberto. É a fraude que fez ele baixar a vigilância sobre o celular e o celular veio ao meu poder. Furtou. Agora, se ele me empresta de fato, eu queria devolver. A intenção sempre foi devolver. Tendo a posse, eu não devolvo a apropriação indébita. Então, trabalhem com essa ordem, tá? Do jeito que vier na prova, vocês não erram. Dolo, posse, furto. Posse, dolo, apropriação indébita. Do jeito que aparecer, vocês matam. Beleza? Mata a prova, né? Porque matar alguém é homicídio. Muito bem, vamos lá. No roubo próprio, a violência, grave ameaça ou qualquer meio que reduza a capacidade de resistência são empregados contra a vítima antes ou durante a subtração do bem. No roubo impróprio, a violência ou grave ameaça contra a pessoa são empregadas logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Perfeito, tá? Parágrafo 1º do artigo 157, literal, ok? Importante diferenciar, tá? O roubo próprio do roubo impróprio. E essa diferença vale também para latrocínio, tá, gente? Latrocínio próprio e impróprio. Até porque latrocínio não está no Código Penal. Procura no Código Penal latrocínio. Não tem não. Latrocínio é roubo. Outro dia, caiu numa prova de concurso, o enunciado narrava um latrocínio. Claro, sem dúvida. Para roubar a vítima, atirou nela, matou e levou os bens. Caso clássico de latrocínio. Era múltipla escolha. 5 itens. Nenhum dos 5 itens dizia latrocínio. E aí, aluno me procura, professor, vamos anular a questão, tem que anular a prova, porque narra latrocínio, mas não tem latrocínio nas alternativas. Prova nula, questão nula. Eu falei para ele assim, olha a B aí, questão B, item B. Ele olhou a B, professor, mas isso aqui é roubo qualificado. Latrocínio é roubo qualificado. Roubo qualificado pela morte. Então, latrocínio, o termo latrocínio é um termo doutrinário, o Código Penal não usa. Cuidado com isso. A questão narrava latrocínio, mas no Código Penal, latrocínio é um roubo qualificado pela morte. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Ok? Então, cuidado com essa forma da expressão da prova. Ok? E aí nós temos latrocínio próprio e impróprio da mesma forma. A questão é o que vem primeiro. Vem a violência ou vem a subtração? Ok? Caput é próprio, parágrafo 1º, impróprio. No crime de roubo e no crime de extorsão, a gente pode se utilizar dos mesmos modos de execução, consistentes na violência ou grave ameaça. Ok? A diferença fundamental existente entre os dois delitos consiste em que, no crime de extorsão, pretende-se um comportamento da vítima, restando um mínimo de liberdade de escolha. Enquanto que no crime de roubo, o comportamento é prescindível. Correto. Para vocês diferenciarem de forma simples. Roubo é o assalto. Aponta a arma, dá a carteira, dá o celular. Eu preciso de você para quê? Para nada. Lhe tomo. Eu tenho disponibilidade sobre o seu patrimônio. Na extorsão, não. Eu quero o dinheiro que está na sua conta corrente. Como é que eu tomo? Através de você. Sem você eu não tenho acesso. Então eu preciso de um comportamento da vítima para buscar o patrimônio. Extorsão. O roubo é o assalto. A extorsão é a chantagem. É uma forma mais popular e simples para vocês conseguirem diferenciar. Na chantagem, o chantagista, o extorsionário, como é que ele alcança o dinheiro? Com a vítima entregando para ele. E no assalto, o ladrão toma, porque está aí, está à disposição. Ok? Então, correta aqui essa afirmação. No crime de peculato culposo, a reparação do dano pelo agente, desde que se dê antes da sentença penal irrecorrível, extingue punibilidade. Sim, correto. Pode anotar aí. Artigo 312, parágrafo 3º. Cai em tudo que é prova. Reparação de dano em peculato culposo. Até a sentença final, extingue punibilidade. Se for depois da sentença final, ainda dá para reparar, tá?
Peculato culposo é reparável a todo tempo. Durante o processo, extingue punibilidade. Transitou em julgado, ainda repare, porque vale a pena. Reduz a pena de metade. De metade, não é até metade. Ok? Cai bastante. Caiu na PRF, última prova da PRF, caiu peculato culposo, reparação de dano. Cai, gente. Como é que a gente sabe? Porque a gente está um tempão na estrada vendo concurso público. Cai. É menina dos olhos, examinador. Ele gosta. Porque eu não sou examinador, mas ele gosta. Se ele gosta, vamos responder o que ele quer. Ok? Parágrafo 3º, 312, então. Reparação de dano em peculato culposo. O único cuidado, se for depois da sentença final, reduz a pena de metade. Não é até metade. Se tu fala até, pode ser menos. Não, é de metade, pela metade. Ok? Patrícia, funcionária de uma empresa pública, apropriou-se da quantia de R$5.000, de que tinha posse em razão da função que exercia. Na situação, é correto afirmar que ela praticou peculato. Sim? Funcionária de empresa pública. É funcionário público? Sim, por equiparação. Parágrafo 1º do artigo 327. E ela se apropriou da quantia que ela tinha posse em razão da função dela na empresa pública. Peculato clássico. Peculato caput aqui, tá? Peculato apropriação. A questão é vocês lembrarem o conceito de funcionário público. Ok? Lembrando do que funcionário público por equiparação pode ser até os terceirizados. Até terceirizado pode ser funcionário, desde que exerça atividade típica. O terceirizado que desenvolve atividade típica de Estado é funcionário público por equiparação. Aqui não tem nem dúvida, né? Porque diz que ele é funcionário de empresa pública. Diferem os crimes de concussão e corrupção passiva, porque naquele o sujeito ativo do delito exige, enquanto neste o sujeito ativo solicita ou recebe para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Perfeito, né? Perfeito. Qual é a diferença de concussão e corrupção passiva? O verbo. O resto é idêntico. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Crime de propina. Propina. Exigiu propina, concussão. Pediu, corrupção passiva. Crimes formais. Exigiu, consumou. Pediu propina, consumou. Recebeu, exaurimento do crime. Ok? Então, cuidado com as formas de crimes de propina lá na prova do concurso público, crimes contra a administração pública. Exigiu a propina, basta. Pediu, basta, consumado. Já está consumado. Pela exigência ou pela solicitação. Se vier a receber, recebeu porque exigiu. Recebeu porque pediu. Então, esse receber é exaurimento do pedido. É exaurimento da exigência, não é consumação. Ok? A consumação é no ato de exigir e solicitar. Pratica crime de denunciação caluniosa, o sujeito ativo que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido. Falso. Aqui é falsa comunicação de crime. A denunciação caluniosa, eu até posso trazer um crime que não ocorreu, mas eu tenho que atribuir a alguém. Na denunciação caluniosa, artigo 339. Esse aqui é o 340. Denunciação caluniosa é dar causa à instauração de procedimento oficial, investigação policial, inquérito administrativo, ação judicial, dar causa à instauração desses procedimentos contra alguém que sabe ser inocente. Então você tem que apontar. Para ser denunciação caluniosa, tem que apontar para alguém como autor, sabendo que não é. Aqui não. Apenas comunicou um crime que não ocorreu, sem individualizar o autor desse crime. Então é falsa comunicação de crime, e não denunciação caluniosa. Artigos 339 é a denunciação caluniosa, e 340 a falsa comunicação de crimes. São bem parecidinhos, tá? Trouxe para vocês poderem diferenciar as duas figuras. E para encerrar,
o agente que faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o qual se processa por ação penal privada, se não houver emprego de violência. Fazer justiça pelas próprias mãos é crime contra o Estado. Só quem pode fazer justiça é o Estado. O monopólio de jurisdição é do Estado. Então ninguém está legitimado a fazer justiça pelas próprias mãos. A vítima é o Estado. Curioso, trouxe esse exemplo porque é um crime contra o Estado, mas de ação penal privada. Aí você fala, como assim, pô? O crime é contra o Estado? Como é que é ação penal privada? Porque tem um particular que também acaba sendo atingido no exercício arbitrário, ok? Se não tiver havido violência ou ameaça, depende de queixa-crime do particular, para que o Estado processe o sujeito que cometeu um crime contra o Estado. Então é uma situação híbrida que nós temos nos crimes contra a administração pública. Ok? Pessoal, então atenção aí, tá? Feminicídio, importante, circunstâncias qualificadoras de homicídio, que nós falamos. As classificações de lesão corporal. A diferença do tipo de honra para os crimes contra a honra, calúnia e difamação. O caso de roubo com arma e explosivo, furto de explosivo, tá? E os crimes contra a administração pública, que esses não faltam. São figurinhas carimbadas nas provas de concurso. Gente, não, por enquanto não. Súmula vinculante é leitura também, né, gente? Porque súmula vinculante tem efeito efetivo de obrigar a observação pelo legislador, pelo aplicador do direito, tá? Mas para o direito penal, em princípio, não. Súmula vinculante, todas são importantes, gente. Súmula do Supremo, todas são importantes. As vinculantes, sem sombra de dúvidas, mais importantes, porque obrigam o intérprete do direito. Ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, aproveitem bastante o dia de vocês e nós nos encontramos nas salas e nos corredores do MP. Grande abraço, gente. Bom dia a todos.